Vamos ver mais um exemplo de truques e enigmas. Neste caso temos um quebra-cabeças, um barco, dois homens e a travessia de um rio. Dois homens chegam a um rio. Não há ponte, a água está muito fria, e há apenas um pequeno barco para uma pessoa só, na margem. No entanto, ambos conseguem atravessar o rio. Como é possível? Quando o enunciado diz-nos que dois homens chegam a um rio, imaginamos desde logo um primeiro cenário: os homens estão juntos na mesma margem do rio, e o barco está junto a eles. Se assim for, um deles, utilizando o barco, atravessa o rio. Depois desta travessia, o barco fica do lado oposto ao homem que se encontra na outra margem. Sendo assim, como é que ele pode também atravessar o rio? Claro que numa situação destas, não pode atravessar também o rio, porque o barco está na margem oposta. Existe um segundo cenário, em que os dois homens se encontram juntos na mesma margem do rio e que o barco está na margem oposta. Neste caso, nenhum dos homens poderá efetuar a travessia do rio. Existe um terceiro cenário, em que os dois homens se encontram em margens opostas do rio e que o barco está numa das margens, ou na margem esquerda do rio ou na margem direita. Se o barco se encontrar na margem esquerda do rio, o homem da margem esquerda efetua a travessia do rio da esquerda para a direita, e depois, o segundo homem, que se encontra na margem da direita, efetua também a travessia do rio, mas no sentido oposto. Se o barco se encontrar na margem direita do rio, a travessia é também possível para os dois homens, mas neste caso o homem que se encontra na margem direita, é o primeiro a utilizar o barco. A resposta é então, para que os dois homens possam atravessar o rio, eles têm que se encontrar em margens opostas do rio, e o barco poderá estar na margem esquerda ou na margem direita.